Nesta tarde iluminada, nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo para efetuarmos as reflexões da tarde de hoje. Todos nós carregamos conosco dificuldades em compreender Jesus pelo simbolismo que ele falava há mais de 2000 anos atrás, ou mesmo pelo solo do nosso conhecimento, do nosso entendimento e do nosso sentimento ainda não está propício à fecundação da sua mensagem de amor, de paz e de luz. Conhecer Jesus não é viver Jesus. Conhecer Jesus todos nós conhecemos. Uma parte da humanidade o conhece, mas isto não isentou o homem de estar em guerras, em conflitos e em dificuldades a níveis pessoais e coletivo. E uma destas parábolas que nós poderíamos eleger para as reflexões é a parábola da figueira seca, que a grande maioria dos companheiros que aqui estão já conhecem. Está inserido no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E esta passagem está narrada em Marcos, capítulo 11, versículo 12, e de 20 a 23. Quando ele nos fala: quando saíram de Betânia, ele teve fome. É importante nós compreendermos e não ficarmos presos apenas e tão somente às palavras. Quando nós lemos numa leitura superficial, o que nos dá a entender? Ele teve fome, apenas a fome física. Tomou um pequeno almoço, passou a fome. Almoçou, passou a fome. Jantou, passou a fome. Mas não é desta fome que o Evangelho nos narra. Aqui Jesus fala de uma fome que é a saudade de estarmos com quem amamos, a carência de um abraço, a carência de uma troca de afetos, a carência de podermos olhar para o outro e não vermos o outro apenas e tão somente o relacionamento que nós temos, seja em termos conjugais, em termos familiares, em termos de amigos ou em termos profissionais. Rico não é aquele que possui mais dinheiro, porque às vezes ele tem milhões no banco, mas não tem paz em viver. Rico é aquele que tem pessoas do teu lado que o ama não pelo que tem, mas pelo que é. Não pelo que possui no bolso, mas pelo patrimônio que tem em teu coração. E quando Jesus fala que teve fome, foi a fome de sentimentos, a fome de estar com uma outra pessoa, trocando experiências na vida. Quantos de nós já não sentiu esta mesma fome que o Evangelho fala? Quem de nós não sente nos dias atuais esta fome? Quantas vezes chegamos em nosso lar, tem de tudo. Temos a nossa cama, temos roupas no guarda-roupa, temos o nosso telemóvel, a nossa televisão, temos tudo o que precisamos para dizer que temos o mínimo para a nossa felicidade, e nós olhamos para os lados e sentimos um vazio existencial. Chegamos ao centro espírita, tomamos contato com esta imortalidade da alma, os nossos corações se enchem uma vez mais, porém passa os dias e volta aquela melancolia, volta aquela tristeza, volta aquele pensamento de qual é o papel que nós somos convidados a desempenhar. Então é muito importante nós procurarmos dentro do nosso núcleo familiar, que é o nosso compromisso primeiro perante a nossa própria consciência, de podermos, as pessoas que Deus confiou estivessem do nosso lado, que nós possamos levar tudo o que elas precisam, para que automaticamente
a vida reponha para nós tudo o que nós damos com amor. Continua a passagem, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folha, visto não ser tempo de figos. Uma figueira, ela passa automaticamente e necessariamente por 3 estágios sem qualquer modificação, o estágio natural. O primeiro é quando ela se encontra despida das folhas e dos frutos. Como nós notamos, por exemplo, as árvores no inverno, ela está apenas os seus galhos. Vem a primavera, enche com a sua beleza, nos dá uma visão extraordinária dela florida com as suas folhas multicores, até que vem o momento do fruto. Quando Jesus passou por aquela estrada e viu ao longe do caminho a figueira, ele teve fome e logo pensou em pegar o seu fruto. Mas chegando perto, viram que ela estava muito bonita, muito arranjada, com as suas folhas verdes, lindas, mas não tinha o fruto. Isto mostra muitas vezes o que nós representamos na nossa vida. Nós todos somos sinônimos da figueira, mas se nós vamos ser uma figueira produtiva ou não, depende do nosso esforço, depende dos passos que cada um de nós está dando. Aqui tem companheiros de toda a idade, mais jovens e menos jovens. Aos mais jovens, nunca é cedo para tentar começar a modificação. Para aquele que já atingiu uma certa idade, nunca é tarde para mudar e quebrar paradigmas. Tudo vai do empenho que nós temos perante a nossa própria consciência, perante o nosso próprio eu. Quantas pessoas nós estamos precisando de algo e ao chegarmos perto dele ou dela, nada se produz de bom. Nem palavras, nem pensamentos, nem atitudes. E curiosamente, muitas pessoas que vêm até o nosso encontro, nós produzimos da mesma maneira. Se nós não estivermos com o nosso coração aberto, eu não digo coração aberto para vermos no próximo o que gostaríamos de ver, mas vermos no próximo o que de facto o próximo é. Nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós agimos diferentes. E o bonito da vida é nós procurarmos ser quem devemos ser, cobrando de nós o que podemos doar e respeitar o tempo e o limite do outro. E quando Jesus foi procurar o fruto abençoado naquela figueira, foi em busca dos figos, nada encontrou. Achou uma figueira muito bonita, é mais ou menos o que nós demonstramos. A humanidade demonstra o verniz do conhecimento. A humanidade demonstra o verniz de tudo que nós podemos aprender intelectualmente falando. Mas quando o assunto é sentimentos, a equação não é tão simples. Tudo que envolve o ensinamento humano, um livro pode nos dar. Quando nós falamos de amor, de paz, de tolerância, de humildade, isso não tem em lugar algum explicando. Porque a maneira que eu vou atingir estes graus de espiritualidade, às vezes o que serve para mim, para muitos companheiros podem não servir. E o que serve para muitos de vós, para mim, pode não ter uma finalidade grande. Cada um de nós tem que buscar o seu próprio eu, o nosso interior, e ver o que é necessário, o que julgamos ser prudente para termos uma vida de paz. Quem de nós não quer paz? Quem de nós não quer ser amado? Quem de nós não quer ser respeitado? Mas para que a vida me dê tudo isto que eu sempre sonhei e o que eu sonho, é necessário que eu interaja e que eu faça a primeira parte.
Só que eu fazer a minha parte entra um outro problema, sair da minha zona de conforto. O que é nós sairmos da nossa zona de conforto? É sairmos do automatismo da vida. É sairmos da rotina da vida. É procurarmos o novo e o diferente. Às vezes, nós falamos de reforma íntima, mas quando somos convidados à modificação, nós sentamos e paramos, mas está tão gostoso do modo que está. A dificuldade na reforma íntima não está na sua reforma propriamente dita, mas está na mudança de conceitos. Aí que está a dificuldade. Eu despiro o que eu carrego comigo há muito tempo. O meu orgulho não caminha comigo há 100, 200, 300 anos. É há milhares de anos. A minha vaidade, a minha prepotência, o meu egoísmo e o meu egocentrismo. E não é porque eu sou espírita que do dia para a noite eu deixarei de ser tudo isto. Não, caminhará comigo. Mas esta atual encarnação é um divisor de águas. Por quê? Porque nós estamos compreendendo que nós não estamos aqui em vidas definitivas. Estamos aqui de passagem. Diga-se de passagem, uma passagem curta. O que é 70, 80, 90 anos? Não é nada. Mas é um momento muito importante. Por quê? Porque é este estágio aqui que vai nos conferir para onde nós vamos do outro lado da vida. Eu quero ir para uma cidade, eu quero ir para uma colônia espiritual parecida com o nosso lar. Muito bem, trabalhe, se esforce, dedique, faça a tua parte. O céu fácil não existe. Eu gostaria de ir para um lugar bom e ficar sentado na cadeira. Não, temos que ir em busca e nos tornar esta figueira produtiva. Não podemos ter o verniz da educação, a beleza do conhecimento e a superficialidade do intelecto. É muito importante que nós tenhamos os frutos. Os frutos só podem partir do nosso coração. Os frutos não estão na aquisição financeira para a sua doação. A figueira, o fruto da figueira, os figos da passagem, simboliza tudo que nós somos portadores e que muitas vezes nós não exploramos em nós mesmos. Há pouco foi lida uma mensagem que eu não sei se os companheiros prestaram a devida atenção, mas que fala categoricamente que nós trazemos em nosso coração tudo o que precisamos para nos libertar de nós mesmos. Quando que eu vou dar frutos? A partir do momento que eu ver que eu não posso pensar apenas na minha felicidade. Eu também tenho que pensar na felicidade do outro. A partir do momento que eu analisar que eu vivo num coletivo, e um coletivo imperfeito. O que isso significa? Não existe perfeição. Portanto, eu não posso cobrar do próximo o que eu ainda não dou. O que é os frutos? É o sorriso. Nós temos mais motivos para sorrir ou para chorar? Por que sorrimos pouco e choramos muito? Por que agradecemos pouco e reclamamos muito? Nós temos mais motivos para sorrir. Por que estamos sempre com a cara fechada? Isso não é sinônimo de seriedade, porque uma pessoa bem-humorada, uma pessoa feliz e sorridente, é uma pessoa séria também. Por que nós estamos com um semblante sempre pessimista? Como você vai? Vou indo. Vai indo para onde? Só de você viver, só de você poder acordar, só de você poder ver, só de você poder andar, só de você poder falar, você quer bênçãos maiores do que esta? Só de poder viver num país igual Portugal, ou quem estiver nos acompanhando do Brasil, países maravilhosos, apesar de todas as desigualdades e problemas que nós temos, comparado com muitos países mundo afora, é uma bênção. Se quiser, eu dou mais uma lista de 30 minutos de motivos para nós agradecermos. Para nós vermos que não adianta nós continuarmos com aquela perspectiva do negativismo que a Terra nos coloca. Eu só serei feliz a partir do momento que eu sorrir para a vida.
Como é agradável estar com uma criança. A criança faz-nos sorrir. Às vezes eu estou com um adulto, é aquela conversa sempre chata, sempre de política, sempre de futebol, sempre de telenovela. Conversa que não leva ninguém a lugar nenhum. É problema no governo, é problema social, é desemprego, é crise. Parece que a nossa vida é uma eterna crise. Parece que a nossa vida é um eterno problema. E não é. Não é. É o modo que eu lido com ela. Enquanto eu estou passando por uma crise, tem pessoas passando por crises bem piores do que a minha, de cabeça erguida, otimistas, felizes. O modo que eu encaro a tal da crise. Porque há uma crise muito pior do que a financeira. É a crise dos sentimentos, é a crise das emoções, é a crise do certo para com o errado e a inversão de valores que nós estamos vendo na atualidade. Então, quando Jesus chegou perto daquela figueira, em busca do fruto, em busca de uma palavra amiga, em busca de um abraço fraterno, em busca de um conselho amigo, em busca de uma palavra prudente, quem de nós não tem isso para dar? Recentemente, um amigo espiritual me perguntou assim: André, você já matou alguém nesta vida? Eu disse assim: não. Aí ele tornou a me perguntar: você tem certeza? Eu comecei a ficar preocupado. Eu falei assim: olha, que eu me lembre, não. Ele falou assim: mas André, o que para você é matar? Ué, pegar uma arma de fogo ou uma arma branca e atirar contra a vida alheia. Ele falou: isso é uma forma de matar. Mas existem outras formas de matar que nós não percebemos. Matar os sonhos de uma pessoa, matar os ideais de uma pessoa, matar as vontades de uma pessoa. Eu nunca tirei a vida de ninguém, mas quantos sonhos eu já não tirei? Também é matar. No quadro divino, entra no mesmo catálogo. É o modo que nós lidamos. Quantas são as vezes que vêm as pessoas até nós em busca de uma palavra amiga, quando querem ir em busca de um sonho novo? E geralmente somos pessimistas. Olha, estou pensando em trocar de carro. Não faça isso, a gente está passando por uma crise. Olha, você vai começar a pagar, mas vai conseguir terminar de pagar? Se ela vai conseguir pagar ou não, é problema dela. Se ela está com vontade, vamos apoiar. Troque, não é nós que vamos pagar. Mas às vezes nós, por vontade de ter o que a pessoa não tem, jogamos um balde de água fria. Ou aqui no Porto é diferente do restante de Portugal? É diferente do Brasil? Não é. Como é que nós lidamos com as nossas emoções? É muito importante. Então, certa feita, neste paralelo com o amigo espiritual, eu passei a ver a vida com outros olhos. E eu passei a analisar que uma palavra mal colocada pode agravar uma depressão. Uma palavra mal colocada pode agravar um processo obsessivo. Uma palavra mal colocada pode haver uma separação ainda maior entre um casal, entre pais e filhos, filhos e pais. Pode dividir uma família. E quem que é a responsabilidade? Pode dividir um centro espírita. E quem que é a responsabilidade? Nossa. Não adianta eu falar: é o obsessor. O obsessor não toma a nossa boca para falar por nós, salvo um processo de possessão, que daí já é uma simbiose que você não sabe se é o encarnado ou é o desencarnado, mas é diferente do nosso caso. O obsessor só atua na nossa vida se nós permitirmos. Não vamos tacar a responsabilidade para o outro. Jesus mesmo é muito prudente: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigia os teus pensamentos, vigia tuas falas, vigia as tuas companhias espirituais, para não cometeres equívocos e não ter o que se arrepender no amanhã. É os frutos. Continua a parábola. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, regressando pela mesma estrada, viram que secara até a raiz.
Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Antes de eu ter fé em Deus, eu tenho que ter fé em mim. Antes de eu amar o próximo, eu tenho que amar a mim em primeiro lugar. Nós nos amamos? Nós temos fé no nosso potencial? Se eu não tiver fé em mim, como é que eu vou poder ter fé no outro? E que dirá ter fé em Deus? Já paramos para analisar como é que é a nossa conversa com Deus? Tirando satisfação, perguntando e questionando o porquê do nosso sofrimento. O que o Espiritismo nos ensina? Que a nossa vida caminha conforme os passos que nós damos. Se eu sou feliz ou não, a culpa é de quem? Minha. Das minhas escolhas. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Deus nos deu a vida. Deus nos deu a oportunidade e nos deu o livre-arbítrio. Caminhamos conforme o que julgamos melhor. Então, termos fé em nós, para depois termos fé em Deus. Aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu a oportunidade, aquele que nos conferiu a dádiva de hoje, aqui estarmos, habitando esta terra tão imperfeita, porém tão abençoada, já que é a nossa moradia. Continua a narrativa. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Já foi dito no início da palestra que eu tive a oportunidade de nascer num berço espírita. Então o espiritismo para mim é muito natural. Eu desde pequeno, na casa de meus pais, eram médiuns, oradores, escritores, pensadores espíritas. Então o meio espírita para mim é tudo muito natural. E eu tive a oportunidade, desde pequeno, de frequentar a evangelização infantil. E é uma temática que as professoras sempre pegam para nos ensinar, dizendo que quando tivermos fé, nós removeremos as montanhas. Só que quando nós somos crianças, naquela altura eu não compreendi o que compreendo hoje, não que eu compreenda muito mais na atualidade, mas naquela época compreendia muito menos. E, em determinado momento, eu via determinados montes na minha frente e eu com meu dedinho apontava e queria que ele mudasse de lugar. E eu confesso que nunca mudou, nem monte pequeno, nem monte mais ou menos, nem monte grande, não mudava. Fui certa feita para o litoral, fiz um montezinho de areia, apontei com o dedinho, saia daqui, vai para colar, nem saiu do lugar. Cheguei para a professora e disse para ela: professora, tu me enganou. Desse jeito, 7 anos de idade. Ah é, André, o que eu falei? Tu me disse que quando eu tivesse fé e falasse esta montanha, saia daqui, vai acolá, ela iria. E eu fiz isso com montanha grande, com montanha pequena, com montanha disso, com montanha daquilo, e não saiu do lugar. Pois é, André, é as montanhas das nossas imperfeições, não são as montanhas físicas. O dia que nós tivermos fé no nosso potencial, o dia que nós acreditarmos no nosso eu, nós vamos fazer coisas que não imaginamos. Coisas para o bem, em auxílio nosso, como para com todos que nós estamos do nosso lado. No passado, nós éramos a simbologia da figueira seca. Tínhamos beleza, tínhamos isto, tínhamos aquilo, mas e o fruto que é bom? Não havíamos. Hoje não. Hoje nós somos convidados a dar frutos. Mesmo que um fruto pequeno, um fruto comprometido, um fruto sem grandes expressões, mas um fruto bonito, no ontem nasceu de um fruto menor, e nós somos convidados a florescer através deste fruto menor,
Capacidade todos nós temos. Não vamos deixar com que pensamentos de menos-valia fale mais alto em nós. Nós podemos. A questão é, nós queremos? Nós queremos encontrar na vida estes tesouros espirituais que não estão a olhos nus daquele que vê a vida apenas e tão somente do ponto material? Uma vez, certa feita, uma pessoa me perguntou: André, na tua visão, qual lado é mais importante? O material ou o espiritual? Eu disse, ambos têm que caminhar um aliado ao outro. Porque se eu viver apenas e tão somente para o lado espiritual, eu passo fome. Porque como que eu vou me manter? Se eu olhar apenas e tão somente para o lado material, é o que nós vemos hoje. Um acréscimo de depressão, um acréscimo de ansiedade, um acréscimo de suicídio, um acréscimo de aborto. Por quê? Porque vê apenas o que o mundo material pode dar. E a vida não é composta apenas e tão somente pelos bens materiais. O bem material nos dá o conforto, o prazer de podermos viajar, de podermos sair, de podermos conhecer lugares. Mas a felicidade não pode ser adquirida num estabelecimento comercial. A felicidade caminha dentro de nós. E esta busca pelo nosso eu interior cabe única e exclusivamente a cada um de nós. Ao sairmos deste templo do amor, desta escola abençoada, que nós possamos levar a nítida ideia e o nítido compromisso perante nós mesmos do papel que está em nossas mãos. Que este Mestre misericordioso nos ilumine, nos dê força, motivos para correr atrás da nossa própria felicidade. A felicidade não está no outro, a felicidade não está aqui, não está acolá, a felicidade está dentro do nosso próprio eu. E esta busca é pessoal e intransferível, é pessoal, cabe a cada um de nós. E eu encerro as minhas palavras, as minhas reflexões nesta tarde. Eu peço desculpa, minha garganta está inflamada. Eu encerro com uma história contida no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado por Neio Lúcio. Conta que num vilarejo tinha necessidade de levar uma notícia importantíssima a outro vilarejo. E este vilarejo convidou 2 companheiros para serem portadores desta mensagem. Então foi escolhido 2 pessoas de confiança para levar ao vilarejo distante a tal mensagem importantíssima. Só que ambos os companheiros que foram escolhidos tinham personalidades diferentes, o que é natural. Cada um de nós pensa diferente um do outro e age diferente um do outro. O primeiro companheiro era apressado, queria fazer as coisas rápido e muitas vezes fazia mal feito, porque geralmente quem está preocupado com a pressa não está preocupado com a qualidade. O segundo era o oposto, preferia fazer menos, porém bem feito. Já que não dá para eu abraçar o mundo, abraçarei o que dá para eu abraçar. Pois bem, saíram os 2, caminhando, conversando, dando risada, um apoiando o outro, um ajudando o outro, até que ambos avistaram às suas frentes um menino, uma criança de 7, 8 anos de idade. Olharam para o lado, não tinha pai, não tinha mãe junto, estava no meio do nada, a criança não sabia retornar para casa e estavam num inverno muito rigoroso.
muito frio, muita chuva, muito vento. E aquela criança não passaria de 2 dias ali ao relento, sozinha, abandonada, sem ninguém para cuidar e para proteger. O segundo companheiro, o prudente, o atencioso, teve a ideia de levar a criança junto. O primeiro, afobado, aqui tem essa expressão? Pois bem, não queria perder tempo, não via a hora de chegar, dar mensagem para retornar, não aceitou, não quis. O segundo companheiro prudente disse assim: então vamos fazer o seguinte, vai na frente, que eu vou carregar esta criança ao colo comigo e vou mais devagar e nós nos encontramos no nosso destino. E assim foi. O primeiro companheiro não se fez de rogado, saiu e foi embora. O que estava com a criança, aconchegou a criança ao seu peito e caminhou os dois. Chegou a noite, ele providenciou um local para que eles pudessem passar a noite. Então ele procurou o agasalho de um local em que ventasse menos, chovesse menos, para que ele e a criança não sentisse aquele frio daquele inverno rigoroso. Amanheceu com o sol muito bonito, porém muito frio. Continuando um ao peito do outro, continuaram a jornada. Andaram alguns quilômetros e avistaram o primeiro companheiro, o companheiro imprudente, caído ao chão e pensaram que ele estava machucado. Ao chegarem perto, notaram que estava morto, que havia desencarnado. Moral da história: sozinhos nós não saímos do lugar. O que manteve o companheiro vivo foi a troca de calor que ele teve com aquela criança. Um aqueceu o outro, um manteve vivo o outro. É o que acontece na nossa vida. Quando nós somos agasalhados pela troca de sentimentos, pela troca de experiências, a nossa vida se torna mais prazerosa, a nossa vida se torna mais feliz. Mas para isto, eu tenho que agasalhar o meu semelhante e permitir que ele me agasalhe. O primeiro andava sozinho, tinha pressa. O que adiantou ganhar algumas horas em comparação com o outro? Não aguentou a travessia. O outro foi cauteloso, prudente, ajudou, socorreu e se salvou. É o convite para a nossa atual encarnação. A figueira seca é nitidamente esta história. O primeiro candidato é a feição da figueira seca. Pensava apenas em si, pensava apenas nas suas necessidades, colocava ele em primeiro lugar e quando sobrava tempo, olhava para o outro. Por isso era infeliz. O outro não. O outro olhava para si também, mas via que do seu lado tinha pessoas que precisavam da sua atenção, do seu carinho e do seu amor. Que Jesus nos ajude a sermos este segundo companheiro ou candidato. Que Ele esteja conosco hoje e todo sempre. Muita paz em nossos corações.